vida, né? Um testemunho de vida real mesmo, não é história. Eu sempre digo, eu conheço, assim que o irmão Frank aceitou Jesus lá em Timon, e a gente tem um estreitamento ali com os irmãos de Timon, e a gente viu realmente, e a gente vê realmente Deus operando na vida do irmão Frank, na vida da sua família, e realmente ouvindo esse testemunho da sua vida, a gente vê o que realmente Jesus faz, né? E para que testemunho melhor, né, desta cura da sua filha, né? Estava com um mioma, mas quando fez lá os exames, só tinha mesmo só a criança mesmo. Isso é Jesus que faz, né? Jesus faz isto na vida do homem, na vida da mulher. E esse Jesus é o Deus que nós servimos, que nós adoramos, um Deus que opera maravilha em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E o maior milagre que Jesus opera na vida do homem é salvar a sua vida, né? Ser curado de uma enfermidade é um milagre, mas o maior milagre que Jesus opera na vida do homem é salvar, né? E a gente vê, nós vimos aqui esse milagre, né? Na vida do irmão, veio aqui e deu seu testemunho. E temos aqui vários milagres, né? Vários milagres, irmãos que estão aqui, que aceitaram Jesus. É um milagre, né? É um milagre. Quantos aqui viviam no mundo perdido, sem Deus e sem salvação, mas Jesus, pela sua misericórdia, Ele nos salvou, Ele nos resgatou. A Bíblia diz que Ele nos tirou de um charco, né? De um charco horrível, de lodo, mas firmou nossos passos na rocha, nossos pés na rocha, e essa rocha é Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus amados irmãos, nós vamos ler um versículo da palavra de Deus e depois estaremos meditando na palavra do Senhor. Um texto bem conhecido, em Lucas, o capítulo 19, o versículo de número 10, diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Louvado seja o nome do Senhor. Esta, meus amados irmãos, foi a função primordial de Jesus: buscar e salvar o homem perdido. Desde o jardim do Éden, quando o primeiro casal ali desobedeceu a Deus, nós vemos ali que Deus já traçou o plano da salvação para resgatar o homem que tinha realmente caído. O homem que tinha caído, o homem desobedeceu a Deus, e com isto veio a consequência do pecado que foi estendido a toda a humanidade. Mas Deus, como diz a palavra de Deus, que é misericordioso para salvar, Deus ali já traçou o plano da salvação. E quando Deus fala para Eva, para a mulher, e Deus diz: da tua semente nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Aleluia. Deus estava ali já falando de Jesus Cristo, que viria para salvar o homem dos seus pecados. Por isto que Jesus, aqui nesse versículo 10 do capítulo 19 de Lucas, Jesus diz para aquelas pessoas que estavam ali, aleluia, na casa de Zaqueu, já diz: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Muitas das vezes as pessoas veem alguém que outrora tinha uma vida dissoluta, uma vida entregue no mundo das drogas, no mundo da prostituição, vivendo realmente
uma vida ruim, mas quando esta pessoa aceita Jesus como Salvador e passa agora a viver em novidade de vida, muitas vezes as pessoas começam a criticar. Mas isso, meu querido irmão, meu querido amigo, é o cumprimento da palavra de Deus, porque Jesus foi para os perdidos. Louvado seja o nome do Senhor. E uma certa vez Jesus diz que não necessita de médico os sãos, mas sim os doentes. E a humanidade hoje vive doente. A Bíblia diz que a natureza, ela geme. Louvado seja Deus. E as pessoas necessitam se chegar a Cristo, aceitar a Jesus como Salvador, porque Ele veio realmente buscar e salvar o perdido. E esse texto, meus amados irmãos, ele fala de um homem por nome Zaqueu. O cantor Regis Danese fez até uma música baseada nesse texto. Muitas pessoas conhecem essa canção. É muito cantada, quando ele diz: entra na minha casa, entra na minha vida. E às vezes a gente vê muitas pessoas cantando esta música, mas realmente não vivem o teor que realmente ela diz. Não vivem isto. Mas este homem, por nome Zaqueu, ele era um homem rico, ele era um publicano, e ele tinha uma qualidade: ele procurava ver quem era Jesus. Aleluia. Certamente ele já tinha ouvido falar de Jesus, certamente alguém já tinha dito para ele o que Jesus tinha feito na vida das pessoas, e ele procurava ver quem era Jesus. Ele procurava conhecer a Jesus, que é o que muitas pessoas nos nossos dias precisam realmente conhecer a Jesus. Saber o nome de Jesus, saber quem é Jesus, todo mundo sabe, mas conhecer a Ele verdadeiramente, nem todo mundo conhece. Porque conhecer a Jesus verdadeiramente é uma pessoa chegar como o irmão Frank chegou aqui e deu testemunho de vida de que Jesus fez na sua vida. Aleluia. Conhecer a Jesus é como o irmão Frank falou aqui, que foi rejeitado pela sua família, pela sua mãe, pelos seus irmãos. Como ele falou que um dia sua irmã chegou e disse tanta coisa para ele, e a única coisa que ele disse para a sua irmã foi: por minha irmã, me perdoe. Quem conhece a Jesus faz isso. Aleluia. Mas quem não conhece a Jesus, abaixa a mão. Ou então diz outras palavras maior. Mas quem conhece a Jesus, mesmo sendo acusado, mesmo sendo xingado, chega e diz: me perdoe, porque o meu Jesus, o nosso Jesus, estava sendo crucificado, já tinha apanhado, já tinha sido colocado coroa de espinho na sua cabeça. E quando ele olha para os seus algozes, ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que faz. Oh, glória a Deus. E quem conhece a Jesus tem este sentimento. Louvado seja o nome do Senhor. Zaqueu, ele procurava ver, ele procurava conhecer quem era Jesus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que ele era um publicano, ele era rico. Na época de Jesus imperava ali na Judeia, o Império Romano dominava, e um dos domínios do Império Romano era de cobrar altos impostos
a nação o qual eles dominavam. E Zaqueu, ele era um dos cobradores de impostos, e as pessoas não gostavam dele. Se chegavam num lugar, se ele chegava, as pessoas viravam a cara e saíam. Se ele estava no lugar, as pessoas apontavam o dedo para ele e diziam: olha, é um ladrão, é um ladrão. Era isso que as pessoas diziam de Zaqueu. Ele era jogado à margem da sociedade. Era rico, mas as pessoas não gostavam dele. E ele procurava conhecer a Jesus. Aleluia. Ele procurava conhecer a Jesus. E um certo dia, quando Jesus estava passando por ali, entrando em Jericó, alguém deve ter chegado para ele, ou mesmo ele soube. Ele disse: ah, Jesus vai passar aqui, ele vai passar por aqui. Mas Zaqueu tinha uma dificuldade. A Bíblia diz que ele era de pequena estatura e acompanhava Jesus uma grande multidão. Consequentemente, pela sua pequenez, ele não podia ver Jesus. Outro empecilho que impedia de Zaqueu ver a Jesus era a multidão. Muitas vezes, meu amado amigo, é colocar diante de você muitos empecilhos para você chegar a Jesus. Um dos empecilhos são as multidões da vida. São às vezes as multidões dos amigos, que quando às vezes você diz: eu vou lá na igreja dos crentes, eu vou assistir um culto. Muitas vezes seus amigos dizem: mas rapaz, tu vai lá. Aí começa a criticar, começa a dizer alguma coisa para você, e muitas vezes você se sente intimidado e não vai. As multidões impedem. Muitas vezes a multidão do pecado. Às vezes a pessoa se sente: não, eu não posso ir, eu tenho cometido muitos pecados. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, a Bíblia diz que o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Então Zaqueu, ele tinha dificuldade, ele era pequeno, era baixo. Ele tinha a multidão diante dele, mas ele teve uma ideia: eu vou à frente, vou subir nesta árvore, e quando Jesus passar eu vou vê-lo. E ele subiu na árvore e ficou ali. Isabela. E quando vem a multidão, ele começa a observar. Aleluia. Mas aí surgiu outro problema. Sabe qual foi, meu amigo? Jesus, ele não é diferente. Oh, glória a Deus. Jesus, ele não é diferente. Quando ele olhou no meio daquela multidão e disse: e agora quem é Jesus desses homens? Porque Jesus era igual a todos. Jesus estava no meio do povo. E quando ele olhou, ele não pôde distinguir, ele não sabia quem era Jesus, porque Jesus não faz acepção de pessoa. Muitas vezes nós fazemos acepção de pessoa, muitas vezes a gente quer ser o tal e tal, mas Jesus, ele não faz acepção de pessoa. Jesus, ele não é diferente. Aleluia. Oh, glória a Deus. Ele viu que Jesus era igual aos discípulos que andavam com ele. E uma das provas de que Jesus realmente andava igual aos seus discípulos foi quando Pedro estava negando Jesus. Aquela empregada chegou e disse: olha, mas você parece com um deles. Jesus parecia com seus discípulos. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Jesus estava ali, mas ele não tinha uma auréola ao redor da sua cabeça para distinguir dos outros, não. Ele era igual às pessoas que estavam ali. E ele ficou lá em cima daquela árvore, e olhando e pensando: quem é Jesus? Mas a Bíblia diz que Jesus, chegando ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Cumpre-se aí a palavra de Deus, meu amigo, que Jesus nos amou primeiro. Não foi nós que amamos a Jesus, mas ele nos amou primeiro.
Zaqueu pensava, eu vou subir aqui, eu vou ver Jesus. Mas Jesus o viu primeiro. Aleluia. Da mesma maneira, quando Natanael chegou para Jesus, e Jesus chegou para ele: eis o israelita em quem não há dolo. E ele ficou: mas da onde me conhece, Jesus? E Jesus disse: antes que andei te chamasse, te vi eu lá debaixo da figueira. Sabe o que é isso, meu amigo? Talvez você esteja pensando: não, mas Jesus não está me vendo. Ele está vendo você. Ele sabe quem você é. Ele sabe o seu nome. Ele sabe a sua necessidade, e algo mais importante, Ele ama você. Aleluia. Você pode ser rejeitado, as pessoas podem não lhe amar, as pessoas podem não lhe considerar, mas Jesus, Ele ama você. Ele ama você porque Ele entregou a sua vida, pela sua vida, para te resgatar. E outra coisa, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, desce com alegria. E a Bíblia diz que ele desceu com alegria. Sabe por quê, meu amigo? Porque Jesus, ele quer tratar com o homem, é tete a tete, é frente a frente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E diz a palavra de Deus que Zaqueu desceu depressa, mas desceu com alegria. Aleluia. A vida de Zaqueu já começou a mudar aí. A Bíblia diz que ele desceu com alegria. É por isso que nós somos um povo alegre, porque nós servimos a este Deus poderoso. Ele desceu com alegria, louvado seja o nome do Senhor, e levou Jesus para a sua casa, para estar na sua casa. É por isso que o rei Danés diz: entra na minha casa, entra na minha vida. Mas que você realmente possa dizer: Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Mas tem que ter uma mudança. Tem que ter uma mudança. Para Jesus, quando Jesus entra na vida de alguém, essa vida tem que mudar. Oh, glória a Deus. A vida tem que mudar. A vida muda. Porque a vida de Zaqueu mudou. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e quando estava ali na casa dele, as pessoas começaram a murmurar, começaram a dizer: ah, ele entrou na casa de um pecador. Mas enquanto Jesus estava ali na casa de Zaqueu, agora a vida de Zaqueu começa a mudar. Porque quando Jesus ele entra na vida do homem, a vida do homem muda. E ele chega para Jesus e diz: Senhor, eu quero dizer uma coisa. Se eu tenho defraudado alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Olha aí a mudança na vida de Zaqueu. Um homem que era rejeitado pela sociedade, mas agora ele se levanta e diz: Senhor, eu quero fazer aqui uma confissão. Eu resolvo, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E o povo aí me chama de ladrão, pois se eu tenho roubado alguém, essa pessoa que eu roubei pode vir aqui: ó, você me roubou, eu vou restituir 4 vezes mais. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Quando Jesus entra na vida do homem, a vida muda.